Há quase 200 anos, um homem sofreu um acidente de trabalho que mudou o rumo da neurociência. Um jovem americano comum, de 25 anos, 1848, uma explosão acidental durante a construção de trilhos colocou uma barra de ferro de 1 metro que atravessou seu crânio de forma bizarra. Mas ele não morreu, passou por tempos difíceis durante a recuperação e quase faleceu de um abscesso, infecção na ferida, que de acordo com registros chegou a ter 250 ml de pus. Após quase 3 meses sob cuidados médicos, Phineas não morreu, mas o seu comportamento nunca mais foi o mesmo. E isso colaborou com a neurologia, com a descoberta da fisiologia do cérebro. E sobre isso que vamos falar! Saudações, grandes champions! Eu sou o Shadow Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! O cérebro e o sistema nervoso central, incluindo o cerebelo, o tronco cerebral, além da medula nervosa, é sem dúvida o sistema mais enigmático e sensível do corpo. Hoje sabemos que cada área, cada local dentro do sistema nervoso central tem uma função especial e bem específica. Vamos entender a localização das funções no cérebro, que ajuda muito a organizar a fisiologia. Vou dividir de forma bem clara as regiões anatômicas e suas funções. Ele é dividido em lobos cerebrais. O lobo frontal é a parte anterior do cérebro, a parte da frente, que tem funções principais: motora, o córtex motor, que a área controla a movimentação, planejamento motor. Essa área, ela executa julgamento, tomada de decisão, controle do comportamento e personalidade. O lobo parental, parte superior e posterior à região frontal, com funções ligadas ao córtex somatosensorial primário, que envolve o tato, dor, temperatura, propriocepção. No hemisfério dominante, a parte do cálculo, escrita, a parte da leitura. Na não dominante, a percepção espacial. O lobo temporal também tem o córtex auditivo primário, a área de Wernicke, da área responsável pela compreensão da linguagem. Já o lobo occipital fica mais atrás, o lobo posterior, tem a função de córtex visual primário, onde acontece o processamento visual da imagem que vem pelo nervo óptico da região do olho, que chega nessa região onde vai ser processado. Quando falamos das estruturas que estão abaixo da região mais externa do cérebro, chamada de subcorticais, temos várias estruturas, como o tálamo, que tem a função de estação de retransmissão sensorial, integra os sinais motores e sensitivos. Outros são o núcleo caudado, o globo pálido, a substância negra. Esses núcleos têm funções de controle fino do movimento, inibição e facilitação motora. E nós temos também o sistema límbico, que são estruturas como o hipocampo, amígdalas, giro do símbolo, que tem funções ligadas à emoção, memória, comportamento motivacional. Nós podemos depois em outro vídeo falar mais sobre essas funções. Sabendo disso, vamos ver como uma lesão na região frontal de um jovem homem ajudou a moldar a neurociência e influenciou o tratamento de doenças neurológicas após esse período. Preparados? Depois da vinheta, apertem o play! O nosso personagem principal é Phineas Gage, nascido em Lebanon, New Hampshire, em 9 de julho de 1823. Ele foi o primeiro dos 5 filhos de Jesse Eaton Gage e Hannah Trussell Gage. Pouco se sabe sobre sua criação e educação, além de que ele era alfabetizado. Ele, na época do acidente, tinha 25 anos de idade, com uma altura entre 1,68 m e 1,70 m e peso também entre 68 e 70 quilos, sendo o funcionário mais capaz da empresa, segundo relatos, com uma mente equilibrada e senso de liderança. Ele dirigia um grupo de trabalho de quebra de rochas no leito da ferrovia Rutland Burlington, ao sul de Cavendish, em Vermont, Estados Unidos. 16h30 do dia 13 de setembro de 1848, um grupo de operários estava dinamitando um rochedo para construir uma estrada de ferro. Gage foi encarregado de colocar a pólvora para dentro de um profundo buraco aberto na rocha. Enquanto Gage fazia isso, sua atenção foi atraída pelos seus homens que trabalhavam atrás dele. E olhando por cima do ombro direito, de forma inadvertida, alinhou a cabeça com o buraco da detonação e a barra da compactação. Gage abriu a boca para falar alguma coisa. Naquele mesmo instante, a barra da compactação de alguma forma faz cou contra a rocha e a pólvora explodiu. Lançada do buraco, a barra de compactação, com 3,2 centímetros de diâmetro, 1,1 de comprimento e pesando 6 quilos, entrou no lado esquerdo do rosto de Gage, em direção ascendente, logo à frente do ângulo da mandíbula inferior, continuando para cima. Foi da mandíbula superior e fraturando o osso zigomático da região do rosto, passou atrás do olho esquerdo, atravessou o lado esquerdo
esquerdo do cérebro e em seguida saiu completamente pelo topo do crânio através do osso frontal, como uma bala, como um projétil, do lado direito. Gage foi jogado de costas e teve algumas breves convulsões nos braços e pernas, mas impressionante, falou em poucos minutos, caminhou com pouca ajuda e sentou-se ereto em uma carroça puxada por bois durante o percurso de 1,2 quilômetros até sua hospedagem na cidade. A imagem assustou a todos. Como podia aquele homem aguentar um trauma tão grande e ainda estar acordado? Cerca de 30 minutos após o acidente, o médico do local, Edward H. Williams, encontrou Gage sentado em uma cadeira do lado de fora do hotel e foi recebido com surpresa pelo paciente. Gage tinha perdido bastante sangue e seus dias seguintes seriam bastante difíceis. O médico Edward precisou de ajuda de um outro colega mais experiente nas técnicas cirúrgicas. Nesse período, ele foi auxiliado pelo Dr. John Harlow, um médico com mais experiência em medicina de guerra, que cobriu o ferimento da cabeça e começou a fazer os curativos. Harlow também tratou as mãos e os antebraços de Gage, que juntamente com o rosto haviam sido queimados, e ordenou que a cabeça de Gage ficasse sempre mais elevada. A ferida, no entanto, diante da falta de antibióticos e com cuidados ainda muito primitivos da medicina da época, infeccionou e Phineas ficou bastante anêmico e permaneceu em estado semicomatoso por mais de 2 semanas. Ele também desenvolveu uma infecção no cérebro exposto e precisou ser removida cirurgicamente com relato de abscesso de cerca de 250 ml de pus. Seu quadro clínico melhorou gradualmente após doses de calometano saturado com óleo de castor, os medicamentos que eles tinham disponíveis. No entanto, pela força da natureza, sorte, destino, o homem conseguiu sobreviver e após 3 meses já estava caminhando e já querendo trabalhar de novo. Com as seguintes sequelas: notou-se na época perda de visão e ptose no olho esquerdo, que é quando a pálpebra fica caída. Tinha uma grande cicatriz na testa, resultante da drenagem do abscesso. O molar superior esquerdo, mais posterior de Gage, próximo ao ponto de entrada da barra de ferro, também foi perdido. E no topo da cabeça, um fragmento ósseo quadrangular elevado era bastante proeminente. Atrás deste havia uma depressão profunda, um local mais baixo, de 5 por 4 centímetros de largura, sob o qual, segundo os médicos que atenderam, podia-se sentir as pulsações do cérebro. O jovem ficou com paralisia parcial do lado esquerdo do rosto e falava que não sentia dor de cabeça, mas dizia ter uma sensação estranha que não conseguia descrever. Apesar das sequelas físicas parecerem até certo ponto leves, algo estava diferente. Gage, que era um homem amável, tranquilo e sociável, teria se tornado um homem de mau gênio, grosseiro, desrespeitoso com os colegas e incapaz de aceitar conselhos. Os seus planos de futuro foram abandonados e ele passou a agir sem pensar nas consequências. A sua transformação foi tão grande que todos diziam que Gage deixou de ser ele mesmo. A situação ficou tão crítica que ele foi demitido de seu emprego por indisciplina e não conseguiu mais ter um emprego fixo. Outro fator de diferença é que a mãe dele logo notou que parte da memória dele parecia prejudicada. Apesar de, segundo os relatos do médico, a memória, capacidade de aprendizado e força motora de Gage terem sido preservadas. Com o passar do tempo, o comportamento de Gage não era mais o mesmo de antes do acidente. Gage parecia ter perdido parte do tato social e se tornou agressivo, explosivo e até mesmo profano. O antes doce rapaz se tornou inconsequente e rude, não tendo constituído família. Ele não conseguiu recuperar o emprego e por anos se tornou uma espécie de aberração, de extraordinário. Como um homem tem um cérebro atravessado por uma barra e pode sobreviver sem maiores danos? Como o caso ocorreu no interior, o médico que acompanhou Phineas, John Harlow, teve que atestar a autenticidade perante advogados e levou o paciente a Boston, a faculdade de medicina de uma das mais famosas do mundo, Harvard, para expor o caso. No entanto, a situação dele ficou tão chamativa que chegou a ser chamado atração de circo. Incapaz de recuperar seu emprego, ele virou uma espécie de exibição de museu vivo. Fazia aparições públicas, organizadas até por conta própria algumas vezes, em New Hampshire e Vermont, onde ele cobrava para as pessoas verem a história dele. Mas ele, com o tempo, desistiu desses esforços, porque as pessoas começaram a não ter tanto interesse mais. Ele, então, teve que arrumar outros pequenos empregos, como em estábulos e outros trabalhos pequenos. Tanto que ele foi parar no Chile, onde arrumou um trabalho como cocheiro. Nessa época, anos depois do acidente, os relatos eram que, apesar dele não ter constituído família, tornou-se um homem mais independente e funcional, com relatos indicando que foi através do trabalho que suas habilidades sociais retornaram e ele estava cada vez mais
reabilitado ao convívio com outras pessoas, de uma forma mais suave e serena. No entanto, pouco tempo depois, ele adoeceu e voltou aos Estados Unidos, em 18 de maio de 1860. Gage, indo para a casa da sua mãe, chegou bastante doente, quando às 5 horas da manhã do dia 20, ele teve uma convulsão grave. Ele não parava de convulsionar. O médico da família foi chamado e fez uma sangria, que era um dos tratamentos mais tradicionais nos primórdios da medicina. As convulsões se repetiram rapidamente durante o dia e a noite seguintes. Não parava de convulsionar e ele finalmente morreu em estado epilético grave no dia 21 de maio de 1860 em São Francisco, sendo enterrado no cemitério lá mesmo em São Francisco. A família Gage, no entanto, enviou ao médico as informações de que ele tinha morrido, e o médico interessado no caso fazia estudo do crânio, do cérebro do Gage. Após a exumação, isso foi feito, sendo enviado para o médico Harlow junto com a barra de ferro. Hoje, o crânio está exposto no Warren Anatomical Museum da Universidade de Harvard, juntamente o crânio com a barra de ferro original, tornando-se um exemplo a ser estudado até hoje. E as repercussões da neurociência? O que isso ensinou a neurociência? Primeiramente, evidência forte de localização funcional. O que quer dizer isso? Antes do século XIX, havia um debate entre a teoria holística, que falava que o cérebro funcionava como um todo, ou seja, o cérebro comandava como um todo qualquer coisa que a pessoa fazia. E a outra é que havia a teoria localizacionista, em que cada função específica tinha uma área específica do cérebro. O caso de Gage mostrou que a inteligência básica e a linguagem podiam permanecer intactas, mas a personalidade e o controle social podiam mudar profundamente após uma lesão em uma área específica do cérebro. Isso reforçou a ideia que existem diferentes regiões cerebrais com diferentes funções. O caso ajudou a descobrir a função do córtex pré-frontal. A lesão foi principalmente na região ventromedial, que é associada ao controle de impulsos, julgamento moral, tomada de decisões, planejamento ou regulação emocional. Após o acidente, Gage tornou-se impulsivo, socialmente inadequado, irresponsável, com dificuldade de planejamento. A frase famosa do médico, que Gage não era mais Gage, sugeriu então que o lobo frontal não é apenas um controle de movimentação como outras partes, mas sim controlava partes essenciais da personalidade. Atualmente, o acidente de Phineas, simulações de computadores, foram feitas análises que estimaram que ele perdeu cerca de 15% da massa cerebral naquele acidente, tendo a barra de ferro levado parte do córtex e parte dos núcleos internos do cérebro. Isso justifica as alterações de comportamento e algumas perdas de memória que afinal foram identificadas. O capítulo final de sua vida também nos ofereceu um aprendizado intrigante sobre casos de danos cerebrais massivos, mostrando que a reabilitação pode ser possível, porque no final da vida ele tinha aprendido a se comportar melhor, mostrando que o cérebro podia se adaptar, mesmo com uma lesão tão grande. O cérebro é todo conectado por um motivo, chamado integração. Cada região terá aquela atividade que é insubstituível, mas irá receber informações de outras partes do cérebro e também irá participar de outros processos e funções, ou seja, ela compartilha funções também com outras. Todas essas descobertas ajudaram na neuropsicologia moderna. Hoje sabemos que o córtex pré-frontal modula o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, inibe respostas impulsivas, integra emoção com a razão e participa da tomada de decisão baseada em recompensas, por exemplo, com o circuito dopaminérgico. E é isso aí, grandes champions. Gostaram? Conheciam essa história? Uma história que mostra que mesmo um desastre pode ser usado para colaborar com a evolução da ciência. Deem seu like, siga o canal mais nerd da internet, o canal Nerd Tudo. Valeu!